E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Hebreus, capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Queridos, aqui em Hebreus 5, nós vamos ver, o autor da carta explicando algumas coisas, como Jesus sendo nosso sacerdote. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver também ele alertando sobre o perigo da incredulidade, da desobediência, entrada no descanso de Deus pela fé. Essas são as epígrafes, dos capítulos anteriores. E aí agora, ele explicando sobre alguns assuntos, ele vai dizer, ao povo em que essa carta está endereçada, que ele tinha muita coisa a dizer, que ele tinha muitas coisas que são difíceis de explicar porque as pessoas ficaram com preguiça de ouvir. Muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco. Muitas vezes o Espírito Santo tem muito para nos ensinar, mas fica difícil dele nos ensinar porque nós temos preguiça de ouvir. Nós temos preguiça de buscar. Nós temos preguiça de entender. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? A Bíblia vai dizer que não. Mas quando nós fechamos o nosso coração, o Espírito Santo não tem liberdade de agir. E se o Espírito Santo não tem liberdade de agir, se o Espírito Santo, como ele vai falar conosco? Como ele vai nos explicar aquilo que nós precisamos entender? Então, essa nossa preguiça de ouvir, essa nossa preguiça de nos entregar, essa nossa preguiça de entender aquilo que Deus espera de nós, nos mantém assim, sempre afastados, sempre um passo atrás, sempre andando que nem caranguejo, para o lado, para trás, mas nunca para frente. Então, o Espírito Santo hoje nos alerta para que nós tenhamos interesse na palavra, para que nós tenhamos interesse naquilo que Deus está querendo nos mostrar, sabe? Porque às vezes a gente fala assim: ai Deus, eu quero ir mais fundo, ai Deus, eu quero mergulhar. Aí Deus fala assim pra gente: então primeiro mergulhe na minha palavra. A gente fala: não, mas mergulhar na palavra eu não quero. Não, mas ler um capítulo por dia da Bíblia é muita coisa. E aí o Espírito Santo fica assim: tá, então como que você quer que eu te ensino? Se você não quer ler, se você não quer orar, você quer que baixe um anjo do céu, você tenha uma visão e do nada entenda tudo. Não é assim, queridos, que vai acontecer. O Espírito Santo precisa que nós tenhamos interesse nas coisas celestiais, interesse naquilo que Ele quer nos mostrar. O Espírito Santo não vai agir na vida de uma pessoa que está desinteressada, na vida de uma pessoa que está preguiçosa, que tem tempo, que tem oportunidade de pegar na Bíblia e não pega, que tem tempo, tem oportunidade de orar e não ora, que tem jeito de jejuar e não jejua, que pode renunciar a algumas coisas e não renuncia, que pode santificar e não santifica. Como Deus vai trabalhar na nossa vida se nós temos preguiça? Se a gente não está sentindo necessidade de mudança, se a gente tem preguiça de melhorar, para que Deus vai ficar empurrando a gente? Vai, filho, não. O Espírito Santo fala com a gente uma, o Espírito Santo fala com a gente 2 vezes, o Espírito Santo fala com a gente 3 vezes. Se ele vê que a gente está na maior pouca vontade, no maior descaso com a palavra dele, no maior descaso com o nosso tempo de intimidade, como que ele vai agir? Não é Deus que precisa de nós.
Somos nós que precisamos de Deus. Se a gente não está fazendo questão, para que Deus vai ficar puxando nosso pé? Sabe? Então nós precisamos nos dispor mais na presença do Senhor. E é sobre isso que o autor de Hebreus está falando. Ele fala, olha, a esse respeito nós temos muitas coisas a dizer, mas são coisas que estão ficando difíceis de explicar, porque vocês têm preguiça de ouvir. E aí a palavra vai continuar dizendo, pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o autor está falando assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão há tanto tempo ouvindo a palavra, vocês estão há tanto tempo seguindo Jesus, tendo o exemplo de Jesus, dos apóstolos, e parece que vocês estão regredindo, vocês estão precisando de alguém que vem cá e ensina o princípio de novo. Então o Espírito Santo hoje está falando conosco, está falando que nós já deveríamos estar ensinando, já está falando que nós deveríamos estar dando testemunho. E ele está precisando hoje aqui no devocional puxar a sua orelha, porque você não está fazendo o básico, o princípio, as coisas, os princípios elementares: jejum, oração, leitura da palavra. É o princípio de tudo, é a base de tudo. E em vez de nós estarmos progredindo, a gente está precisando de alguém que ensine o básico, de alguém que ensine aquilo que Jesus bate na mesma tecla e a gente não se dispõe a fazer. E a gente fala assim, ai Jesus, te amo, ai Jesus, te quero. Como que a gente quer, como que a gente ama, se a gente não se dispõe a orar 5 minutos do nosso dia? Como que a gente quer, como que a gente ama, se a gente não se dispõe a ler um versículo e tentar entender aquilo que nós estamos lendo? Essa palavra é uma palavra que, assim, a gente ouve e parece ser dura, e ela está aqui falando comigo também, martelando no meu coração também. Porque nós temos condições de melhorar, nós temos condições de progredir, e a gente não progride por preguiça. E aí vai continuar dizendo, vocês passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o Espírito Santo hoje fala conosco que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, né? É isso que o autor aos Hebreus está falando assim, olha, já era para você estar assim, ó, nos trinque, adulto, comendo alimento sólido, progredindo, ensinando aos outros, mas vocês insistem em ficar nessa criancice de querer leitinho. É só palavra de amor, é só palavra de abraço, é só palavra de carinho. Quando a gente coloca mesmo o evangelho na frente de vocês, arrepia o pelo, começa a querer desistir, acha que tá difícil demais, ai, vou largar Jesus porque tá difícil. E não é isso que o Espírito Santo espera de nós. Sabe, muitas vezes nós estamos agindo como o pessoal dessa palavra aqui que nós estamos lendo. A gente continua sendo criança, a gente continua fazendo birra, precisando tomar leitinho. Porque se o pastor fala mais grosso, se o irmão vai pregar e dá uma palavra assim, que ela é mais dura, que ela é mais rígida, parece que a gente engasga, a gente não consegue engolir aquela palavra. O Espírito Santo não espera que a gente continue criança para sempre, continue nessa sensibilidade assim para sempre, de não conseguir engolir a palavra do jeito que ela é. A gente tem que ficar moldando a palavra, tem que ficar pelejando. Não, irmãos, vamos pegar a palavra de Deus e vamos nos alimentar da palavra de Deus, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, porque é esse que liberta, é esse que vai nos levar para o céu. Esse negócio de ficar querendo modificar a palavra para a gente se encaixar melhor não vai nos levar para o céu.
essa porta larga de Deus é amor, Deus me aceita do jeito que eu sou, não vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é a porta estreita. O que vai nos levar para o céu é a palavra de Deus pura, o evangelho puro. Então não vamos querer pegar a palavra e começar a filtrar aquilo que a gente quer ouvir, não. Vamos ouvir a palavra de Deus e deixar com que ela penetre no nosso coração. Deixar que ela seja como uma espada, né, de 2 gumes. É isso que a palavra vai dizer, que a palavra é uma espada de 2 gumes que ela penetra. Então que nós deixemos que essa palavra penetre hoje no nosso coração, quebrante o nosso coração e nos incentive a melhorar, nos incentive a progredir. Que hoje nós possamos abandonar toda preguiça de ouvir a palavra de Deus e entender, porque nós precisamos melhorar a cada dia. Abandonar a nossa fé não é solução. Virar as costas para a igreja não é a solução. A solução é, como eu já disse há uns dias atrás, a solução é vestir a camisa, se levantar como a igreja. Se levantar como igreja em união, no jejum, na oração, na leitura da palavra. Nós estamos precisando nos fortalecer. Chega de ficar querendo papinha na boca, querer ouvir a palavra só no domingo de noite, ainda por cima que seja uma palavra mansinha. Não, vamos nos alimentar da palavra. De Gênesis a Apocalipse, vamos ler a palavra, vamos nos esforçar para entender. E como eu já disse, essa palavra está servindo para mim também, porque o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração para que eu fale com vocês e a palavra vai queimando no meu coração também. Então que neste dia nós possamos acatar essa exortação do Espírito Santo, né? E melhorar mesmo, né? Como Jesus naquele dia estava pregando e Pedro olha e fala assim: Senhor, mas a palavra está muito dura. Olha para o Senhor ver, tá todo mundo indo embora. E Jesus, em vez de olhar para Pedro e falar assim: nossa, a palavra está muito dura mesmo, né? Não, ele olha para Pedro e fala assim: você não quer ir também, Pedro? Você não tá achando que a palavra está muito dura? Vai embora você também então. Ele olha e fala: mas Senhor, para quem nós vamos se só tu tens palavra de vida eterna? Então, queridos, muitas vezes a palavra de vida eterna talvez seja uma palavra dura. É uma palavra que vai nos incomodar, mas é uma palavra que vai sarar as nossas feridas. É uma palavra que vai nos levar à vida eterna. É uma palavra que vai nos levantar. Então, em nome de Jesus, que hoje nós possamos acatar a palavra do Senhor, a exortação do Senhor, que nós possamos viver um evangelho verdadeiro, que nós possamos nos alimentar da palavra para nós progredirmos. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca sobre as nossas mesas. Obrigado, Jesus, por tudo. Meu Deus, hoje nós queremos te pedir perdão, Jesus, por todas as nossas falhas, meu Deus. Perdão, meu Pai, pelas nossas reclamações. Perdão, meu Pai, por tudo aquilo que a gente faz que não te agrada. Hoje, meu Deus, nós queremos pedir a tua ajuda. Nos ajuda, meu Pai, a nos libertar de toda preguiça. A preguiça de ouvir a tua voz. A preguiça de ler a tua palavra. A preguiça de orar, Pai. Porque essa preguiça, ela nos impede de avançar. Ela nos impede de te buscar, ela nos impede de te encontrar. E essa preguiça nos envolve, meu Pai, e ela nos afunda, e nós não queremos isso, Pai. Em nome de Jesus, que neste dia o Senhor dê disposição para os teus servos. Que nesse dia, Pai, o Senhor possa nos levantar
e que nós estejamos unidos como igreja, meu Pai, preparados com as tuas armaduras, meu Pai, descrita ali agora em Efésios 6, que nós manejemos bem o escudo da fé e a espada, meu Deus, que é a tua palavra, porque nós estamos precisando, meu Pai, estar prontos para nos defender e atacar, Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a manejar bem a tua palavra, para que nós possamos nos defender das astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, reveste o teu povo nesse dia com as tuas armaduras, meu Pai. Reveste o teu povo nesse dia, reveste, meu Deus, a mente do teu povo, blinda a mente do teu povo nesse dia, Senhor. Porque muitas vezes nós deixamos aquilo que o inimigo fala afetar, meu Deus, os nossos pensamentos. Nós deixamos, meu Pai, as palavras do inimigo descer para o nosso coração, as dúvidas, o engano, meu Pai, as tentações, e aquilo ali, meu Deus, vai corroendo a nossa fé, e aquilo ali agora, meu Deus, vai começando a corroer a palavra que estava guardada, e nós já não sabemos mais se nós acreditamos, nós já não sabemos mais se nós queremos continuar na caminhada, mas em nome de Jesus, Pai, que todo laço hoje seja desfeito, para que o teu povo continue firme. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!